O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, ajude-nos na apresentação deste programa. A sua presença nos fortalece, fazendo com que tudo seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. Derrame suas bênçãos sobre todos nós e sobre aqueles que nos assistem, que tudo seja agradável e venha servir de fortalecimento espiritual para todos nós. É nesta confiança que nos dirigimos ao Senhor em oração. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. E agora é chegado o momento da nossa reflexão. Hoje, vamos refletir um pouco a respeito do que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Escolhemos como tema de hoje a escolha. Diz assim a palavra do Senhor: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Aqui Jesus Cristo faz uma severa advertência aos seus discípulos, para que eles se amem, assim como ele, Jesus, os amava. As Escrituras Sagradas estão repletas de passagens referentes às escolhas. Vejamos algumas delas. Primeiro, está lá em Josué 24:15, que diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa passagem lá no livro de Josué é uma passagem bastante interessante e sobre a qual nós precisamos refletir um pouco. Josué manda que aquele povo escolha a quem eles pretendem servir. Porém, vos parece mal, se vos parece mal servir ao Senhor, ou se você não está bem servindo a Deus, escolha logo a quem você vai servir. Se você vai servir aos deuses, a quem serviram os pais de vocês, tem gente que diz assim: eu vou seguir a tradição da família. Eu vou seguir religião tal, porque minha família é uma família tradicional, uma família que nasceu nessa religião e vamos morrer nessa religião. Mas vocês precisam saber o seguinte: este é o caminho certo que a sua família escolheu? E se a família escolheu um caminho errado, você também vai seguir o mesmo caminho? Você não tem poder de decisão? Então, escolha
a quem você vai servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué diz para aquele povo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que escolha maravilhosa de Josué, né? Então, nós estamos colocando diante de você a oportunidade de você escolher o Deus que você pretende servir. O Deus verdadeiro ou os deuses falsos construídos por mãos humanas. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, nós temos também um grande exemplo de escolha. Diz assim a palavra do Senhor: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Esse fato aconteceu porque os apóstolos do Senhor estavam com 2 obrigações: pregando o evangelho da salvação e cuidando das pessoas, das viúvas e dos órfãos. Houve um desacerto lá no meio do povo, reclamação, que algumas viúvas e alguns órfãos não estavam sendo bem tratados, estavam sendo colocados a segundo plano. Por isso que houve aquela confusão, aquela insatisfação. Então, o que foi que os discípulos decidiram? Vamos escolher entre nós aqui 7 homens para servir as viúvas e os órfãos. Foram os diáconos. É a criação dos diáconos. Porque os diáconos foram criados não para outras funções na igreja, simplesmente para ajudarem, atenderem às viúvas e aos órfãos. Eles também têm a obrigação de ajudar quando houvesse necessidade. Ajudar não é obrigação. Às vezes o cara está com um carro no prego, está empurrando, e alguém vem e ajuda a empurrar aquele carro. Isso é num caso especial. Então, a obrigação primordial, principal, o objetivo principal da criação dos diáconos foi para cuidar das viúvas e dos órfãos daquela comunidade. Então, mas para que houvesse essa escolha, tinha um certo critério. Veja que diz assim: homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Não era um homem qualquer. Não era uma pessoa qualquer. Homem de boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Não você pegar um cara que não tem sabedoria nenhuma, não tem boa reputação e colocar como diácono. Você tem que escolher e escolher bem. Porque para a obra do Senhor, nós precisamos escolher pessoas de caráter, crentes verdadeiros, pessoas consagradas, pessoas que estão em plena comunhão com Deus, pessoas que são exemplo dentro e fora das igrejas. Não é por cara, não é por profissão, não é por status social. Não, você escolhe por capacidade, principalmente cheios do Espírito Santo. Que maravilha, né? Que exigência se faz para se escolher um diácono, né? E tem muitos por aí que são eleitos por família, você participar de uma grande família, de uma família ilustre. Ah, porque a família do irmão fulano foi quem iniciou essa igreja aqui, então ele tem que ser diácono. Não é assim, irmão. Não é assim.
Não é por você construir uma igreja que você é a pessoa consagrada a Deus, não. Muitas vezes se constrói uma igreja para se imortalizar no meio dos homens. Isso não é bom, nem para a igreja, nem para aqueles que assim procedem. Em Mateus, capítulo 2, versículos 4, aliás, Mateus 24, capítulo 31, está escrito: E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esta parte bíblica se refere à vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai fazer a escolha, vai separar aqueles que perseveraram na fé até o fim, colocará esses à sua direita e os outros à sua esquerda. É a separação do joio e do trigo. É a escolha final. Aí está dizendo assim: ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais, veja bem, os quais se refere aos anjos, reunirão os seus escolhidos, reunirão aqueles, Jesus vai escolher o trigo, botando para a sua direita, e o joio para a sua esquerda. Então, esses que fazem parte do lado direito de Jesus serão os escolhidos pelos anjos. Ele vai colocar em determinado lugar. Esta é uma das grandes escolhas que as Escrituras Sagradas nos mostram. Lá em Êxodo 3, está escrito: Deus escolheu Moisés para tirar o seu povo da escravidão do Egito. Moisés passou a dedicar todo o seu tempo e toda a sua energia ao cumprimento da ordem de Deus. Olha que maravilha! Deus não escolheu um homem qualquer. Ele escolheu Moisés. Porque Deus tinha um plano na vida de Moisés. É claro que Moisés ficou meio desconfiado, inseguro, disse a Deus que não tinha capacidade para tirar aquele povo do Egito. Ele tinha fugido do Egito porque tinha matado um egípcio lá, porque tinha agredido um hebreu. E se ele voltasse lá, seria morto pelo faraó. E ele colocou as dificuldades diante de Deus. Mas Deus disse: você é o meu escolhido para tirar o meu povo da servidão de Faraó. Que maravilha, né? Que privilégio de Moisés. Agora veja o que vem depois de tudo isso. Moisés passou, quer dizer, ele não era assim. Ele tinha um comportamento diferente. Então Moisés passou a dedicar todo o seu tempo e toda a sua energia ao cumprimento da ordem de Deus. Olha, quando Deus escolhe uma pessoa para uma missão, aquela pessoa tem que renunciar a tudo. Moisés aqui passou a dedicar todo o seu tempo e toda a sua energia. Não foi uma parte, mas Moisés reservou uma partezinha do tempo para atender o mandado de Deus. Não. Não venha com essa história, com essa conversinha boba, não. Moisés passou a dedicar todo o seu tempo e toda a sua energia. Isto é maravilhoso. Que nós possamos seguir o exemplo de Moisés e de outros homens que renunciaram a tudo e a todos para seguir a Cristo. Deus, conforme podemos ver nas Escrituras Sagradas, escolheu pessoas para determinadas missões.
Vamos citar algumas delas. Deus escolheu Moisés para tirar seu povo da escravidão do Egito e Josué para substituí-lo. Com a morte de Moisés, Deus escolheu quem? Josué. Era aquela pessoa que estava sempre ao lado de Moisés nos momentos mais cruciantes. E Deus estava fazendo tudo isso para que Josué se preparasse para algo que ele nem esperava, substituir Moisés. Deus escolheu Noé para construir uma arca e livrar a sua família, ele e sua família, do dilúvio. Ele foi perseverante, zombaram dele, maltrataram Noé o quanto puderam, mas Noé prevaleceu na fé e foi vitorioso. Deus escolheu Saul, Davi e Salomão para serem os reis de Israel. Primeiro, Saul desobedeceu a Deus, Deus se arrependeu de tê-lo feito rei e colocou Davi em seu lugar. Davi também desobedeceu ao Senhor, mas foi escolhido de Deus. E Deus colocou no seu lugar Salomão. Foram os 3 primeiros reis na história de Israel. Deus escolheu o sábado para santificá-lo. Ele não escolheu outro dia qualquer. Ele escolheu o sábado e esse é o 4º mandamento. Os 4 primeiros mandamentos. 1, 2, 3 e 4. Se refere ao relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus. Do 5º em diante é o relacionamento do homem com o homem. As escolhas de Jesus. Jesus escolheu os 12 discípulos, depois mais 70. É tanto que ele disse para os discípulos, não foram vocês que me escolheram, não. Fui eu que escolhi vocês. Então, Jesus Cristo escolheu 12 discípulos para segui-lo e para ajudá-lo na gloriosa missão de trazer a mensagem da salvação para a humanidade. Depois escolheu mais 70 para que se espalhassem e preparassem a ida de Jesus àquelas cidades determinadas por ele. Jesus escolheu o local para a última ceia. Jesus, Pedro, Tiago e João. Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo em alguns momentos importantes da sua vida. De todos os discípulos, os mais escolhidos por Jesus foi Pedro, Tiago e João. Chegou até a causar uma certa insatisfação entre os outros discípulos. Sempre onde tem o homem tem a inveja, né? Jesus escolheu o local para encontrar seus discípulos depois da ressurreição. Então a Bíblia está cheia de escolhas, tanto por parte de Deus, como por parte de Jesus. Tanto por parte do Pai, como por parte do Filho. Então a escolha é algo que existe, e está patente, está clara e objetiva na Bíblia Sagrada. Deus tem suas escolhas, Jesus tem suas escolhas, e nós, como seres humanos, também temos nossas escolhas. Aí eu te pergunto, qual é a sua escolha? O caminho largo, que leva para a perdição, ou o caminho estreito, que leva para a salvação? Escolha. A oportunidade é essa. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está voltando. Isso não é uma piada, uma história para botar a criancinha para dormir, não. É uma verdade. É uma promessa de Deus que será cumprida. Pense nisso, medite nisso e reflita sobre tudo isso. Que Deus te abençoe.
Você está assistindo ao programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira, na coordenação e supervisão, Newton Moura. Está no ar agora a sequência Minha Igreja é uma bênção de Deus. Se você encontrar membros da Igreja Fé e Ação e da Igreja Amor por Vidas e pedir que eles falem um pouco sobre suas igrejas, certamente eles vão dizer para você: nossas igrejas são uma bênção de Deus. Então, para falar sobre a Igreja Fé e Ação, o seu pastor Rui, e para falar sobre a Igreja Amor por Vidas, o pastor Cláudio. Esta matéria foi feita pelo nosso querido amigo, nosso coordenador e supervisor, Newton Moura. Então, vamos ouvir os dois pastores falando sobre suas respectivas igrejas. Primeiro, o pastor Rui, falando sobre a Igreja Fé e Ação. Depois, o pastor Cláudio, falando sobre a Igreja Amor por Vidas. Vamos ouvi-los. Bom dia, meus irmãos. Aqui, pastor Rui. Somos da Igreja Fé em Ação, ali no Areal, amém? Nós temos um trabalho social lá, a gente desenvolve um trabalho social bastante grande naquela região, em toda Brasília, ensinando a palavra de Deus, discipulando, e estamos lá à disposição, esperamos os irmãos lá para fazer uma visita, amém? Sua igreja é uma bênção, a nossa igreja também é uma bênção, amém. Bom dia, Deus te abençoe. Olha só, me chamo pastor Cláudio, eu estou aqui para apresentar a nossa igreja, Amor por Vidas é o nome dela. Nós estamos situados lá na Ceilândia, então eu faço aqui um convite, você dessa redondeza, dessa área geográfica, eu te convido para nos conhecer. Amor por Vidas, nós estamos estabelecidos lá já há 3 anos e espero você e a sua visita lá. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Bem, meus amigos, estamos de volta com o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. E vamos trazer aqui nossos agradecimentos. Nós não podemos deixar de agradecer aos nossos ouvintes, eles que são fiéis na sua presença aqui em nosso programa. Nós também precisamos mostrar a todos eles a nossa intensa gratidão, tá bom? Muito obrigado a você, meu amigo Oswaldo Costa, pastor Galeno, pastor Salvador, o Paulo César Rodrigues, todos lá em Marcolândia, no estado do Piauí. Um abraço para o pastor Valdemir Souza, em Betânia, no Piauí, ele e sua esposa Luciete. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência, pastor Arão Lemos e pastora Helenice Lemos. Meu amigo Arthur Rocha e dona Lourdes, no setor leste do Gama, no Distrito Federal. O Adelírio Mendes de Freitas, na Assembleia de Deus de Maurilândia, Goiás. E o Geraldino Neves do Rosário, na Assembleia de Deus em Goiás. Meu amigo Eliezer Holanda, filho Zizo, sua irmã Gláucia Maria Iaiá, em Recife, Pernambuco. Recebemos recentemente uma mensagem do Zizo dizendo que a Iaiá tornou-se uma ouvinte assídua do nosso programa. E ele disse mais: estamos espalhando aí entre os nossos amigos o programa 100% Gospel. Muito obrigado, Zizo, pelas palavras de estímulo. Ele sempre nos dá uma palavra de incentivo. Obrigado a você. Continue nos assistindo, continue conosco, porque abaixo de Deus, a nossa audiência depende de você e de todos que, como você, assistem ao nosso programa, tá bom? Um abraço para o Oséias Rodrigues,
lá em Marcolândia, no Piauí. Meu amigo Pedro Oliveira e sua esposa, a Soliandra Alves, em Patos, na Paraíba. Um casal que promove os maiores eventos sociais da região. E já estão famosos não só na Paraíba, mas já ultrapassaram fronteiras. Já estão lá no exterior. Opa! Pedro e Soliandra é um casal competente, viu? E tudo que ele faz vira sucesso. Oh, isso é bom demais, né? Um abraço para meu amigo Valdemir Silva, da Igreja Presbiteriana Alvorada, em Brasília. Um abraço para a dona Valdemir Rodrigues, seu Isaquinha, lá em Marcolândia, no Piauí. Meus amigos de Patos, na Paraíba, Petrolina e Araripina, no Pernambuco, Juazeiro da Bahia, Juazeiro do Norte, no Ceará. Meus amigos de Teixeira, São José do Bonfim, São José do Egito, Soledade, Juazeirinho e Caicó, no Rio Grande do Norte. Obrigado a vocês pela preciosa audiência. Continuem ligados no nosso programa. E eu volto a dizer, o nosso programa é um programa sem fins lucrativos, tá certo? O nosso único patrocinador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, abaixo de Deus, o nosso sucesso está com você, tá bom? Continue ligado no nosso programa e nós sempre estaremos gratos a vocês. Atenção! Jesus Cristo está voltando. Mas antes que isso aconteça, Ele te faz um convite especial. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Arrependa-se dos seus pecados e receba a salvação que Deus, o Pai, pela graça te dá através do Filho Jesus Cristo. Ele continua esperando a tua decisão. Qual o caminho que queres seguir? O largo que conduz à perdição ou o estreito que te conduz à salvação? Se você escolher o caminho estreito, terá um lugar garantido na morada celestial com Deus e seus anjos. Se você escolher o caminho largo, terá um lugar garantido no lago de fogo e enxofre, lugar separado para o diabo e seus anjos, seus seguidores. O Deus da tua salvação é único. Tem vida, é verdadeiro, ele é divino, santo, soberano e poderoso. É onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem sentimentos e se entristece com a morte do ímpio. Ele não quer que você tenha uma vida eterna de angústia e de dor. Ele não precisa ser conduzido nos braços dos homens, nem em tatuagens por eles criadas. O Deus de quem falamos deve ter um lugar permanente no coração de quem nele crê. As catástrofes que acontecem a olho nu são alertas claras e eficazes de que a vinda de Jesus Cristo está próxima. Nada é obra da natureza, como dizem os homens. A natureza não tem poderes para reações naturais. Eles não têm coragem de falar a verdade. A humanidade esqueceu do Deus criador deste universo pervertido, incrédulo e idólatra. Em momentos como estes, quando acontecem enchentes, desmoronamentos, terremotos, tufões, tsunamis e outras tragédias arrasadoras, o nome de Deus é rejeitado. Escolha se prefere estar à direita ou à esquerda de Jesus. Decida enquanto é tempo. Você prefere o inferno ou a glória eterna? A escolha é sua. Que Deus esteja atuando no seu coração, para que você possa refletir com sabedoria e com inteligência. Depois não venha dizer que você não foi avisado. Jesus Cristo está voltando. Ele não vai dizer qual é a hora, qual é o dia. Ele vai chegar como o ladrão chega à noite. Ele vai chegar de surpresa. Agora, uma coisa eu te digo. Todos o verão.
e todos se ajoelharão diante dele. Esta é a grande realidade. Os mais poderosos dos homens, papa, bispo, padre, pastores, presidentes, ministros, todos se ajoelharão, todos se curvarão diante de Jesus Cristo na sua volta. Esta é a grande verdade. 2 caminhos estão escritos na Bíblia Sagrada. O caminho largo, que conduz à perdição, e o caminho estreito, que conduz à salvação. Qual você vai escolher? Você está assistindo ao programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Obrigado a você que está sempre conosco, Maria do Rosário Silva, de Olímpia, Minas Gerais, Yolanda Oliveira, de Crateús, no Ceará, Maria das Dores, de Lagoinhas, Belo Horizonte, Maurílio Gonçalves, de Patrocínio, Lourdes Costa, de Cuiabá, Elizabeth Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus, Fé e Esperança, lá em Maurilândia, em Goiás. Um abraço para Leandra Rocha, lá de São Sebastião, na Espanha. Obrigado a você, Leandra, pela sua preciosa audiência. Um abraço para João Paulo, de Fortaleza, lá na Assembleia de Deus. Maria de Lourdes, no Rio de Janeiro, também da Assembleia de Deus. Um abraço para Luciana Feitosa, em Manaus, na Igreja Universal. Um abraço também para as irmãs Silene e Sildani Medeiros e todos os seus familiares na capital paraibana, João Pessoa, bela João Pessoa. Vale a pena você fazer uma visita à capital paraibana. É uma bela cidade com belas praias e muitos lugares de lazer para você curtir com sua família, tá bom? Olha, a vida nunca será sempre um mar de rosas. E nós devemos estar sempre preparados para enfrentar os seus desencantos. Se você está com algum problema, um problema de relacionamento com a família, com os amigos, com os vizinhos, relacionamento no trabalho, com os colegas, com seus superiores, se você está com um problema financeiro, um problema de saúde, problema sentimental, se o seu namoro, seu noivado, seu casamento não estão indo muito bem, se você está com um problema espiritual, não se desespere. Não vá fazer loucura contra você mesmo, nem vá se vingar nos outros. Zele pela sua vida. A sua vida, como a minha vida, elas são presentes de Deus. E nós precisamos preservá-las com carinho, com dedicação. Precisamos ser cuidadosos com a nossa vida, preservando a nossa saúde, cuidando bem de nós mesmos, para que possamos cuidar bem dos outros, tá bom? Não vá colocar o espírito de vingança em evidência. Isso não vale a pena. Olhe para dentro de você, veja que você é importante para Deus. Assim como você é importante para a sua família. Lembre-se que muitas pessoas te amam. Muitas pessoas querem ver o seu futuro promissor, querem ver o seu sucesso, sua vitória. E você tem muitas oportunidades para mostrar tudo isso às pessoas que amam você, tá bom? Não atente contra a sua vida. Ela é um presente de Deus e precisa ser preservada, tá bom? Cuide de si mesmo e cuide daqueles que estão ao seu lado. Tá certo assim? Então siga esta minha orientação e você com certeza vai se dar muito bem. Então, se você pretende louvar, engrandecer e glorificar o nome de Deus com o seu talento, nós estamos aqui para ajudá-lo. Mande uma mensagem de texto para o Newton com uma gravação sua,
pode ser uma poesia, um solo, um dueto, um terceto, um quarteto, pode ser um coral, pode ser um instrumental. Se você ou algum amigo seu tocam instrumentos musicais, faça uma gravação louvando ao Senhor, mande para o Newton e nós estaremos de braços abertos aqui para divulgar o seu trabalho para o conhecimento daqueles que seguem o nosso programa, tá bom? Não se faça de rogado. Não coloque o seu talento lá no fundo do baú. Traga-o para aqui. Traga-o para o nosso programa. E nós, com certeza, divulgaremos com muito carinho e com muito cuidado, tá bom? Estamos esperando o seu trabalho. Não vacile, tá bom? O que é bom dura pouco. Assim diziam os meus avós. O nosso programa está chegando ao seu final. Que Deus continue presente em sua vida, iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você, o seu lar e toda a sua família. Que as bênçãos sejam derramadas sobre todos aqueles que lhe cercam, aqueles que estão com você no dia a dia, presente ou não presente. Que Deus esteja sempre com vocês, guardando, protegendo e abençoando. Tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13:13. Obrigado pela sua preciosa audiência e, se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa 100% Gospel. A todos vocês, aquele abraço cordial de todos nós que fazemos o programa 100% Gospel. Obrigado. Até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, gente!